Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Variações. Para começar, a câmara está por cima de uma série de livros, por cima de uma mesa de apoio, daí este setup um pouco diferente. O Smic está aqui a observar a minha prestação, portanto, se eu começar a ficar muito chato, ele é capaz de miar. Piada estúpida, eu sei. Bela. Que fofinho. Por acaso, o Smic mia muito pouco. Ok. É um gato que mia pouco e eu agradeço porque pode se tornar um bocado chato. Pronto. Eu não sei, só numa de curiosidade, não sei se sabem que os gatos normalmente só miam quando são pequeninos. Depois, quando são adultos, já não miam. Só que connosco, como eles percebem que é uma forma de comunicar, connosco miam também já adultos, mas não é o natural. Vamos lá. Eu achei isso engraçado. E ele realmente connosco mia muito pouco, só quando está chateado. E não, quando quer alguma coisa, não. Ok, desculpem, vocês não estão aqui para me ouvir falar do gato disparado. O filme Variações é sobre o cantor e compositor português António Variações. Portanto, ele não se chamava assim, ele chamava-se António... Não sei o que, eu tenho que ir buscar o telemóvel, não é? Pois é. Ele chamava-se António Joaquim Rodrigues Ribeiro. Nasceu numa aldeia do distrito de Braga, Amares, e os pais eram camponeses, ele tinha 11 irmãos e irmãs. O pai acho que tocava cavaquinho e acordeão, portanto havia esse contacto com a música. Ele também admirava muito a Amália, desde muito novo e sempre, toda a vida. Admirou a cantora, a nossa cantora de fado assim mais conhecida. Se bem que agora temos várias cantoras e cantores também de fado, isso é muito engraçado. Mas enfim, na altura era a Amália, era o grande nome. E acho que ainda é uma grande referência para muita gente. E era-o também para o António Variações. António Variações é interpretado pelo ator Sérgio Praia. E depois há outra personagem que eu acho que acaba por ter mais destaque neste filme também, que é o que é o ator Filipe Duarte, que interpreta Fernando Ataíde, que seria um amigo de António Variações e que se sugere no filme também que teria sido amante. Isso eu não sei, não sei se foi mesmo, mas quer dizer, não acho que seja assim muito relevante saber se era verdade ou não. Quando o filme começa, nós estamos na aldeia de Amares e há uma procissão. Portanto, as pessoas vêm, ou o padre vem, juntamente com os andores, nos barcos, por um rio, assim no meio do mato, e depois as pessoas, o padre sai do barco, etc., com os andores, e depois vão por um caminho dentro do mato e penso que vão abençoando as casas, porque ele depois mais à frente no filme explica o que é que acontece, enfim. Mas logo essa imagem é muito bonita, nós temos logo a percepção de um António Variações novo, ele ali terá uns 10, 11 anos por aí, que é um rapaz sensível e que tem uma relação com o pai um pouco conflituosa, parece que é mais a mãe carinhosa e o pai impaciente. Há uma cena em que o pai o está a tentar ensinar cavaquinho e muito rapidamente perde a paciência com António Variações. Mas isso é tudo são tudo momentos muito curtos e um vislumbre muito curto do que teria sido a vida do António Variações na aldeia. E muito rapidamente passamos para Lisboa, um pouco para Amsterdão, porque António Variações esteve em Amsterdão a trabalhar como barbeiro. Há uma página no Wikipédia onde está a vida dele e etc. E depois concertos que foram feitos em homenagem dele, portanto já póstumos. Fala sobre este filme também, muito resumidamente, que se fez, etc. Portanto eu penso que será uma fonte segura, eu vou colocar o link lá em baixo. E então lá diz que, basicamente, ele teve o seu primeiro emprego aos 11 anos, depois foi para Lisboa um ano depois, teve vários trabalhos em Lisboa, esteve em Londres, foi para Amsterdão, onde aprimorou então essa profissão de barbeiro, e depois terá voltado novamente para Lisboa, onde acabou por ficar e onde acabou por ver a sua carreira musical começar e evoluir. Portanto, ele nunca terá deixado de cantar, ia gravando cassetes, que ia enviando para Portugal, portanto, mesmo enquanto esteve no estrangeiro, porque ele só cantava em português. E foi então em Lisboa que a sua carreira foi impulsionada. Portanto, ele teve um sucesso relativo cá em Portugal, é assim... Em Portugal as coisas são sempre a uma escala mais pequena, não é? Mas ele teve algum sucesso na altura, foi a um programa de televisão do Júlio Isidro e a outros terei, presumo eu também.
Teve concertos, vários concertos, as pessoas reconheciam-no na rua, portanto isto é tudo abordado no filme. Ele esteve também em Angola, ele fez o serviço militar em Angola, e isso é referido de forma muito, muito ténue numa cena em que, eu também não vos quero contar muito, mas enfim, que ele reconhecerá alguém que esteve com ele na guerra, pronto. E são estes pontos, portanto, só um pormenor sobre a infância, só um pormenor sobre a situação dele na guerra, sobre o percurso dele de ter ido para Londres, ter ido para Amsterdão, portanto, os vários trabalhos que ele teve falam muito pouco disso. E então eu senti que faltava mais para enriquecer a narrativa e para nos relacionarmos mais com o Variações. Eu gostava de saber mais como é que foi a vida dele na aldeia, com os 11 irmãos, a trabalhar aos 11 anos. Eu gostava de ter mais disso, a relação com os pais. Porque depois o contraste da vida dele em Lisboa é tão grande, porque ele depois era uma pessoa, apesar de vir de um meio muito rural, ele acaba por se mostrar uma pessoa muito urbana, muito consciente do seu tempo. Ele tinha aquela estética que tinha muito de kitsch e tinha uns lives tradicionais, mas depois tinha algo de muito moderno e muito contemporâneo à altura dele. E eu gostava de saber mais sobre o passado, em mais pormenor. E mesmo aquela estética dele que mistura muito o feminino e o masculino, porque ele depois era um homem musculado e depois não tinha problemas em mostrar o peito, não é? Com os peitorais e os pelos e a barba, não é? Farta dele também, mas pintada, toda essa mistura, essa estética toda é tão interessante e eu gostava de saber mais do passado, mais o que é que levou àquilo. É claro que eu diria que até certo ponto isso terá de ser ficcionado, claro. Eu acho que se calhar ele ou não tinha muitos amigos, não escreveu diários, ou será difícil obter essa informação. Mas eu gostava de ter mais, até do ponto de vista do realizador, sobre essa fase da vida dele, para depois ser mais fácil relacionar-me com ele no agora que nós estamos a ver no filme. Porque nós acompanhamos, sobretudo numa altura em que ele está em Lisboa e depois ensaia as canções dele e compõe no quarto, na sala, na casa de banho. Vai ensaiando com algumas bandas diferentes e há aí algum conflito nessa relação com as bandas também. A relação dele com o agente, portanto é tudo muito focado naquele período e sinto que falta mais do antes. E depois foca também um pouco na morte dele também. E eu gostei imenso da solução que o realizador deu para o final. Gostei e deduzo que seja ficção, não tenho a certeza absoluta, mas deduzo que seja, é assim um filme um pouco romântico. Mas eu gostei imenso. E então, senti falta disso também no antes, no passado. Eu estou um bocado em baixo. Senti isso um bocado também no antes e senti falta dessa linha narrativa mais fácil de seguir também, porque apesar de nós estarmos mais tempo com o António Variações naquele período em Lisboa, há ali alguma confusão temporal, ou eu senti isso, pronto. Alguma confusão temporal. E depois no fim, mais para o fim, então, fala um pouco sobre a doença dele, também de forma muito superficial, mas nesse caso, daquilo que eu pude ler sobre o assunto, não é muito claro quando é que ele adoeceu exatamente, sabe-se que doença é que ele teve, presume-se que tenha sido porque ele teria o vírus da SIDA, mas nem isso era muito claro, nem isso é muito claro, aliás. Enfim, mas eles no filme assumem que terá sido isso, mas não é muito claro, mas aí eu percebo que não seja, que não se queira fazer muito esse compromisso. Eu gostei imenso das prestações dos atores, tenho muita pena que não tenham explorado mais a relação de triângulo amoroso entre o António Variações, o Fernando Ataíde, que terá sido assim um grande amigo dele, e a Rosa Maria, que seria a mulher do Fernando Ataíde. Senti falta de estar mais com eles, portanto há alguns pontos que vão acontecendo no filme, mas depois não há ligação entre esses pontos. E eu gostava mais de os ver aos três juntos e a relação entre os três. Acho que foi um desperdício de atores, honestamente, e de história, porque a história está lá, mas depois é pouco explorado esse triângulo amoroso. Enfim, isso foi o que eu senti.
Gostei imenso da fotografia, é muito bonita, as imagens são lindíssimas, o desfoque que escolheram, focar muito no centro da imagem, que a maior parte das vezes é o António Variações. O guarda-roupa dele está muito equilibrado, aquela relação entre o kitsch e o moderno, o kitsch tradicional e o moderno, que depois se verifica também nos interiores da casa dele, portanto é um bocado o guarda-roupa dele transposto para a decoração e para os cenários interiores. Gostei muito dessa parte. É claro que o grande mérito na parte do guarda-roupa será do António Variações, que se vestia efetivamente assim, mas eu acho que houve aqui uma aprimoração disso. Eu gostei muito de ver, acho que é um filme que é muito agradável de se ver. E depois, claro, toda a relação, mesmo com o agente e com os músicos, etc., isso tudo é credível. A forma como o ator canta, portanto, nós estamos a ouvir a voz do ator que a aproxima ao máximo à do António Variações. É claro que não é a voz do António Variações, não é? Porque isso também é muito injusto pedir isso a um ator, não é? É a voz dele, mas está super, super próximo, não me distrai. Se ele fosse muito desafinado, se fosse completamente o oposto, aí sim, mas não me distrai nada do filme. E então gostei muito dessa dedicação, de ver essa dedicação do ator. E mesmo a forma como ele se mexe, como ele dança, etc. Portanto, tudo isso aproxima-nos muito do António Variações, que se calhar que conhecemos, que já vimos em fotografias e em vídeos. Enfim. O que eu realmente senti falta foi de uma linha narrativa mais histórica, e mais da vida dele, é isso, do passado. Senti muita falta do passado. Achei que foi ali também um desperdício de recursos. Já tínhamos a mãe e o pai. Só aparecem, que eu me tenha apercebido, 2 crianças, mas ele tinha tantos irmãos. Acho que foi ali um universo que se perdeu a oportunidade de explorar. Eu teria gostado muito de ver isso. Para lá está, para perceber o contraste entre o que foi e entre o que era e o que depois foi a vida do António Variações. Há uma cena muito bonita quando o António Variações já está doente e vai à aldeia dar um concerto, também estar com a mãe. Ele tinha uma relação muito próxima com a mãe. Eu não sei se essa parte está muito ficcionada, mas vamos partir do princípio que tinha mesmo. E a dada altura ele está naquele rio que nos aparece no início com a procissão. Portanto há aqui também um círculozito que é feito. E ele está junto ao rio, está com o amigo, com o Fernando Ataíde, e estão uns barcos por baixo d'água. E eu não sabia que isto era assim, mas aparentemente os barcos estão debaixo d'água o ano todo e só vêm à tona uma vez por ano para a procissão. E o António Variações faz assim um comentário do género, eu não vou dizer ipsis verbis, não me lembro, mas ele faz um comentário do género: estes barcos só têm a glória, ou só se mostram, só têm a glória de se mostrarem, vamos lá, uma vez por ano. E ele já estava doente nesta altura, e então foi muito fácil para mim, mas foi isso que eu senti, não sei se era esse o objetivo, fazer a associação que ele talvez estivesse a fazer para ele de: eu agora já tenho sucesso, mas já vai desaparecer muito rapidamente porque eu já estou muito doente. E então toda essa parte da doença dele é muito comovente, eu achei muito comovente. Sinceramente, assim, senti uma lagrimazinha ao canto do olho. É mais aquela parte da vida dele, daquela força que ele tinha, aquela coragem que ele tinha, porque a forma como ele se vestia naquela altura, e ele andava assim no dia a dia. Se eu for acreditar no que está no filme, eu acredito. Ele no dia a dia andava assim, pois podia assim, sei lá, enfeitar-se mais nos dias de espetáculo, etc, quando saía à noite, mas ele usava o brinco, etc, tinha aquela barba descolorada. E ter essa segurança de andar na rua daquela forma, sabendo que provavelmente se iam meter com ele, sei lá, mandar bocas, assim. Neste momento, 2019, se um homem andasse assim, pelo menos cá em Viseu, caiu ao Carme a Trindade, coitado, ia ser muito insultado. E uma pessoa assim, naquela altura, não é? Finais dos anos 60, início dos anos 80, um homem vestir-se daquela forma, aquela mistura de feminino e masculino, ele tinha mesmo que se estar a marimbar para o que os outros pensassem dele. E eu acho isso extraordinário, porque isso é muito raro. Eu não sou assim. Ter uma pessoa que ou não quer saber mesmo do que é que os outros pensam, ou a persona dele
a sua identidade é muito mais importante do que os outros pensam dele, eu acho isso extraordinário. E eu, quando penso no António Variações, ele teve uma carreira muito curta e não foi da minha altura, portanto, ele morreu, eu era criança, tinha 3 anos. Mas quando eu penso naquela personalidade dele, penso em alguém que era muito fiel a si mesmo. E pronto, e tinha essa segurança de ser fiel a si mesmo, mesmo se não tinha assim grande impulso ou grande motivação por parte dos pais, que se calhar não o entendiam na totalidade, e ele ter essa segurança a ele, isso é raro, isso é muito raro. E é isso que me passa quando me lembro e quando imagino como ele seria, porque depois também há aqui muita história imaginada da minha parte e se calhar um pouco romanceada, claro, eu não o conhecia, obviamente, mas quando eu penso nele é nisso que eu penso, numa força dele, não é? Natural. E pronto, eu aconselho-vos muito a que vejam este filme, espero que tenham a oportunidade de o ver no cinema, de apoiarem o cinema português. Se já o tiverem visto, se tiverem outra opinião, virem entretanto, etc., deixem a vossa opinião lá em baixo e é isto o vídeo de hoje. Até à próxima. Tchau, tchau.